Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. A palavra expiação é uma substituição de uma vida por outra. Diga, expiação é a substituição de uma vida por outra. Amém? Então, aquele cordeiro, o sangue dele estava expiando aquele pecador, porque a vida do cordeiro seria derramada no lugar da vida do pecador. A inocência do cordeiro era transferida para o pecador, e os pecados e a iniquidade do pecador era transferida para o cordeiro. Então o pecador tinha que pegar a faca e cortar a garganta daquele animal, para saber que os pecados dele iria crucificar o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Alguém morreria no seu lugar. O Filho de Deus entregaria a sua vida no seu lugar. Por isso nós sabemos e declaramos que a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Ele me substituiu lá na cruz. Eu deveria ter estado lá. Eu deveria ter morrido. Mas Ele morreu no meu lugar, para que eu assuma e me identifique com a sua vida. Por isso eu sou santo, justo e vitorioso em Cristo. Porque a vida que agora vivo, não vivo em mim mesmo, mas vivo na fé no Filho de Deus. Glória a Deus. Tem alguém que acredita nisso aqui? Tem alguém que possa se expressar no nome do Senhor? Aleluia. Diga, eu sou limpo, sou justo em Cristo Jesus. Amém? Porque Ele nos fez justiça de Deus nele, Jesus. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa redenção. Glória a Deus. Então escute nessa noite. O Senhor nos mostra através da figura dos animais e do sacrifício, através do sangue, Ele nos mostra o poder do sangue de seu Filho para conosco. Porque aqui eram só sombras do que Cristo iria fazer. Levítico 17, verso 11, a Bíblia diz, a vida da criatura ou a vida do ser vivo está no sangue. Pelo que vos tenho dado no altar, para fazer expiação dos vossos pecados pelas suas vidas. Diga, expiação. Para que Ele nos deu o sangue no altar? Para substituir a nossa vida pecadora. Amém? Então Ele nos deu o sangue para expiação. Glória a Deus, que é uma substituição de uma vida por outra. E a Bíblia vai dizer para nós em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Assim Deus nos mostra que é necessário um sangue puro, um sangue inocente, um santo sangue. Não um sangue de pecado, porque nós seres humanos, o pecado corre nas nossas veias. Quando o homem peca lá no Éden, todos que nascem a partir, então são pecadores. E o pecado está no sangue. Você precisa ensinar uma criança a mentir, Marcos? Você precisa ensinar ela a ser manipuladora dos seus pais? Você precisa ensinar, não. Você diz assim, você comeu aquele chocolate? Ele diz, não foi eu não. Com a boca toda suja, ele está mentindo. Quem ensinou essa criança a mentir? Ninguém. Está na sua natureza, está no sangue dele. E Deus nos ensina que Jesus recebeu um sangue que não é um sangue comum como o dos homens pecadores. Por isso que Ele nasceu de uma virgem, glória a Deus, porque ela pôde gerar Jesus, ela pôde passar aqueles 9 meses gerando aquela criança. Deus estava formando o corpo de Jesus e qualquer criança é Deus que faz esse processo da vida, amém? Mas estava sendo gerado onde? No ventre de Maria. Mas o sangue de Maria não passou para Jesus. O sangue da criança não é o mesmo da mãe. E ele nasce com o sangue puro, inocente,
imaculado. E ele vive uma vida sem pecado. Para quê? Para ser oferta pelos nossos pecados. Para ser a nossa expiação. A substituição da vida dele pela nossa. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus nos mostra em cada um desses momentos que o seu Filho faria isso por nós. E aí a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus, esse sangue fala coisas superiores, ou seja, mais poderosas, mais gloriosas. O sangue de Abel pedia vingança, pedia justiça, mate também Caim. Mas o que é que fala o sangue de Jesus? O sangue de Jesus, queridos, foi derramado na cruz do Calvário. E o sangue dele, santo, puro, inocente, imaculado, satisfez toda a justiça de Deus. Porque Deus é santo, o pecado tem que ser punido, senão Deus não é santo, amém? Porque Deus é santo, o pecador tem que ser punido, senão Deus não é santo. Mas Deus, por sua graça, Ele provê justiça para o pecador. Amém? A lei requer justiça do homem pecador, mas a graça de Deus provê justiça para o pecador. Todos nós deveríamos morrer, mas o Senhor Jesus assumiu o nosso lugar. E com o seu santo sangue, com sua vida reta diante de Deus, o Pai, Ele honrou ao Senhor, cumprindo toda a lei. Ele não quebrou a lei em nenhum momento, Ele honrou a lei, porque Ele a cumpriu totalmente e completamente. Amém? Não havia mais nada que a lei pudesse exigir, porque tudo o que ela exigia contra o pecado, contra o pecador, ela foi lançada sobre Jesus. Toda a maldição da lei foi lançada sobre ele. Amém? E é interessante notarmos aqui, que mesmo na sombra de Cristo, lá no Egito, quando o cordeiro foi morrer para a salvação das famílias, o Senhor disse, se a família for pequena demais para um cordeiro, isso é, nunca o cordeiro é pequeno para a família. Era um cordeiro, mas o que ele diz? Ele diz, se o cordeiro se a família for pequena demais para o cordeiro, divida com os vizinhos. Por quê? Porque a provisão de Deus para a nossa salvação, para as nossas necessidades, são sempre maiores do que nós necessitamos. Glória a Deus. Por isso João vai dizer, filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, escute. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ei, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Se houvesse ainda planetas habitados, então serviria para salvar todas as pessoas de todos os planetas. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é maior do que os nossos pecados. Glória a Deus! Então ele exauriu todas as exigências que a lei fazia com relação ao pecado. Ele entrega a sua vida lá na cruz. Então ele recebe toda a punição de Deus, toda a ira de Deus se esgotou nele. Deus transfere, Deus libera toda a ira sobre o Jesus, sobre o corpo de Jesus, contra os nossos pecados, contra a nossa impiedade, contra as nossas maldades, contra as nossas imundícias. Ele lança toda a sua ira para punir o pecado sobre o corpo de Jesus. E Jesus ainda continua vivo depois de receber todo o juízo de Deus. E é por isso que no final ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Ele recebeu todo o castigo de Deus e agora ele chama Deus de Pai. Porque momentos antes ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele estava sob os nossos pecados. Deus não podia olhar para ele. Mas tudo o que a lei exigia, toda a punição que a lei diz que deve ser aplicada ao pecador, ele recebeu. E ainda continuou vivo para dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia! Então ele morre. E o seu sangue tem uma voz diante de Deus. E o seu sangue não pede que aqueles que estavam ali, que o crucificaram, sejam mortos. Mas o seu sangue repete aquilo que em vida ele disse. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia!
Então, quando Jesus é morto, o seu sangue começa a falar ao Pai. E o que é que o seu sangue fala? O sangue dele está falando, não contra você, mas a seu favor. E o sangue de Jesus está reivindicando, porque toda a justiça de Deus foi satisfeita, toda a lei foi cumprida, e agora você o recebeu como Senhor de sua vida, e agora a justiça de Deus que era contra nós, mas que caiu sobre Jesus, essa justiça de Deus, ela está ao nosso favor, porque o sangue está dizendo para Deus: Pai, abençoe o Marcos, abençoe a vida dele, guarda a família dele, Pai. Pai, guarda a igreja do Senhor, livra os teus filhos do mal. Eu não os peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. Glória a Deus. O que o sangue de Jesus está hoje falando diante de Deus o Pai? Que a sua vida seja vitoriosa, que as enfermidades no seu corpo sejam desfeitas, sejam destruídas em nome dEle. Glória a Deus, o sangue de Jesus está requerendo que a sua vida seja uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida vitoriosa. Ele está reivindicando saúde, reivindicando o perdão, libertação de todas as maldições, libertação dos vícios, prosperidade abundante na sua vida. Oh, aleluia! Ele está declarando e diante do Pai está reivindicando que a tua vida seja vitoriosa. Por quê? Porque Ele pagou o preço. Ele pagou tudo o que Deus exigiu. Foi Ele quem pagou. Você nunca pode dizer que nós estávamos devendo ao diabo. Nós nunca ficamos devendo ao diabo nada, porque a lei é de Deus, a lei é perfeita. Nós devíamos a lei, porque a lei nos era contrária. Nós devíamos a Deus. E Deus mesmo, por amor a nós, proveu a justiça para que nós fôssemos aceitos através do seu Filho. Por isso Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a fonte da água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia! Por favor, faça alguma coisa, tem alguém acordado aí? Glória a Deus! Ele é a nossa justiça e nós somos justiça de Deus em Cristo. Por isso você pode receber toda a provisão de Deus para a sua vida. Por isso você pode receber todos os milagres que você precisa. Porque hoje Deus não julga você por você mesmo. Como que Deus trata com você? Deus trata com você através de Jesus. Para Deus fazer algo a você, Ele olha para Jesus. E o que é que Jesus diz? Para o Pai, quando o Pai o vê? Aleluia. Ele diz para Deus te abençoar, porque todo o preço Ele pagou lá na cruz do Calvário, todo o preço foi pago, não existe mais nada para você pagar diante de Deus, você não pode pagar, você só precisa receber hoje pela fé, você só precisa crer hoje na obra redentora do Senhor Jesus, creia na voz do sangue de Jesus, porque o sangue está hoje reivindicando saúde e vida para você. O sangue de Abel reivindicava que Caim fosse morto, mas o sangue de Jesus, seu precioso sangue, o sangue do santo e amado Filho de Deus foi derramado na cruz. E porque Deus teve toda a sua justiça satisfeita, hoje a justiça de Deus está ao seu favor. Quando o cordeiro morreu no Egito, quando o anjo da morte chegou, que ele olhou na porta, ele viu o sangue. Por causa do sangue, estava dizendo ali que ali já havia caído o juízo sobre aquele lugar. Nenhum ser humano morreu, mas um cordeiro morreu. Agora a justiça estava satisfeita. E era a justiça de Deus, que estava ali na figura de um anjo, com a espada desembainhada, dizendo para o anjo da morte: aqui você não entra, porque já houve juízo, a justiça foi satisfeita. Glória a Deus. É assim na sua casa hoje. Quando o mal vem, o Senhor está para declarar e dizer: você não tem direito sobre essa casa, você não tem direito sobre esse corpo, você não tem direito sobre essa família, porque a justiça foi satisfeita. Eles devem ser abençoados, eles devem ser aumentados, acrescentados. Alguém acredita, por favor? Então glorifique ao Senhor Jesus. Essa é a voz do sangue do nosso Senhor, que reivindica salvação, perdão, que reivindica vida para a sua igreja, para aqueles que creem, amém? Deus não olha para você para poder fazer algo por você, Ele olha para Jesus.
E o que é que ele diz para Jesus? Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. É com o coração cheio de alegria que Deus te abençoa. É por isso que Deus diz na sua palavra, por acaso Deus falaria e não cumpriria? Declararia e não confirmaria? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse texto muitas vezes já foi usado para dizer que Deus iria trazer castigo, e Deus não mente, Deus não falha, mas não tem nada a ver. Ele não está emitindo decreto ali. Na verdade, esse texto é um texto de Números 23, quando Deus usou a boca de um feiticeiro que ia amaldiçoar Israel. Então Deus usou a boca dele e abençoou Israel. E enquanto Deus abençoava, Deus mesmo dizia para o feiticeiro, por acaso o Senhor falaria e não cumpriria? Por acaso ele declararia e não confirmaria? Aleluia! Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus jamais se arrepende de abençoar o seu povo. Deus jamais se arrepende, Deus jamais se arrependeu de abençoar o seu povo. Por quê? Porque ali Jesus estava revelado também. Deus te abençoa e Deus não está arrependido. Deus não se arrepende de te abençoar. Deus não vai se arrepender. Então receba a sua provisão hoje. Receba o seu milagre hoje. Receba a sua vitória. Fique de pé nessa noite, igreja do Senhor Jesus, aplaudindo bem forte a Ele, por favor, glorifica a Ele, não é nada de mim mesmo hoje, mas o Senhor, a Ele glória, a Ele o louvor para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus para sempre. Hoje nós estamos debaixo da justiça de Deus, e porque Jesus é a nossa justiça, nós recebemos tudo o que Ele tem direito. Glória a Deus, tudo o que Ele tem direito, hoje nós recebemos. Por isso você não se julga condenado. Pelo corpo você se julga curado, e pelo sangue você se julga inocente. Glória a Deus. Ai, apóstolo, mas quando eu olho para mim, pois pare de olhar para você. Não é, Eva? Pare de olhar para você. Mas eu sou falho, então pare de olhar para você. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais. Diga, não são carnais. Mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas, cadeias e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como que nós fazemos isso? Como nós destruímos estas coisas, esses sofismas e fortalezas e cadeias? Levando todo o pensamento cativo para a obediência de Cristo. Nós colocamos o nosso pensamento, nós nos lembramos da obediência de Cristo. E é assim que nós desfazemos as fortalezas. Porque o diabo fica te acusando, fica te condenando, e você não pode dar crédito. Você tem que levar a sua mente, o seu pensamento para a obediência de Cristo. Porque Romanos 5, 18 e 19 diz que pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. É na obediência dele que somos justificados. É na obediência de Cristo que somos santificados, justificados e salvos. Pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para você mesmo. Você quer estar desanimado? Você quer estar triste, abatido, decepcionado? Olhe para você mesmo. Você quer estar abatido e desanimado? Olhe para você mesmo. Você quer estar confuso? Olhe para os outros. Não entendo porque fulano é abençoado e eu não. Você quer estar vitorioso? Você quer estar vitorioso? Olhe para Jesus. Olhe para Ele que venceu lá na cruz do Calvário. Ele venceu por mim, por você. Por favor, cadê os crentes? Aleluia! Glória a Deus! Por isso nessa noite, essa noite é noite de perdão, igreja. É noite de salvação, é noite de libertação, é noite de milagre. Quando o Senhor celebrou a ceia lá no Egito, a primeira ceia realizada foi em Gênesis 14. Primeira ceia realizada foi num cenário de vitória. O Senhor abençoou a vida de Abrão através
de Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. Deu vitória a ele e o abençoou, ministrou a ceia. A segunda ceia que nós vemos agora é em Êxodo 12. Em Êxodo 12, no momento da ceia, eles estavam servindo ao Egito há 135 anos, haviam cerca de 3 milhões de pessoas, entre velhos e crianças. Imagine quantos doentes não haviam ali, porque eles trabalhavam só pela comida. Trabalhavam arduamente sob o sol escaldante. Muitos estavam encurvados, adoecidos, fracos. Mas quando eles comem da ceia, naquela noite, a Bíblia diz que pela manhã, Salmo 105 diz que pela manhã, quando eles saíram na caminhada da libertação, porque comer da ceia fala de libertação, glória a Deus. A libertação da escravidão, a libertação da doença e a libertação de toda a miséria. Porque naquela noite que eles participaram da ceia, os egípcios levaram suas riquezas e deram para eles. Pagaram os 135 anos que eles trabalharam de graça. Foi uma grande restituição, eles saíram extremamente ricos. Eles levaram a riqueza do Egito com eles. E quando eles saíram todos saudáveis. Não havia nenhum velho com a mão nas costas. Todos eles andavam como jovens de 25 anos. Glória a Deus! E essa bênção é para você. Porque essa é a bênção de Abraão. Amém? Eles saíram saudáveis, livres da escravidão. Hoje é dia do Senhor libertar você de toda escravidão de mente, de pensamento, todas as cadeias de pecado. Amém? Hoje é dia de milagre financeiro na sua vida. Aquilo que está na mão dos outros vai voltar para as suas mãos. O que é seu vai voltar para as suas mãos. O Senhor vai trazer a restituição. Amém? E a restituição é 7 vezes mais. Se por acaso você perdeu alguém na sua vida, Deus vai te dar não 7 pessoas, por favor. Deus vai te dar uma pessoa que vale por 7. Glória a Deus. Se você perder um filho, Deus não vai te dar 7, tem misericórdia. Deus vai te dar um, que é uma bênção por 7. Mas se alguém quiser 7, receba também. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Crentes, crédulos na obra do Senhor Jesus, na força e no poder do sangue dele. Por isso a gente diz, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.